Era o ano de 1948, um menino de 9 anos de idade caminhava pelas ruas da zona leste de São Paulo, carregando uma caixa de madeira pendurada no pescoço, e dentro da caixa tinha bala, chiclete e cigarro. Era o que ele vendia. O pai dele tinha falecido pouco tempo antes e a mãe, que era empregada doméstica, não conseguia sustentar a casa sozinha. Então aquele menino, no auge dos 9 anos de idade dele, virou o segundo provedor da família. Ele vendia bala de manhã, engraxava sapato à tarde e quando dava, ainda fazia entrega de jornal. E todo dia, sem nenhuma exceção, ele guardava uma parte do que ele ganhava num potinho de vidro. Não importava o quão pouco fosse, ele guardava. E aquele menino se chamava Luiz Barsi Filho. Alguns anos depois, ele se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira e hoje ele tem um patrimônio estimado em mais de 4 bilhões de reais. Ao contrário do que você possa imaginar, o Barsi construiu todo esse império com um método simples, que a maioria dos brasileiros não conhece, mas que poderia estar aplicando nesse exato momento, no conforto do próprio sofá. E o Barsi, ele não precisou de uma sacada genial. Ele não precisou prever nenhuma crise, ele não precisou ser um gênio. Ele precisou de só duas coisas: escolher as empresas certas e ter um tipo de paciência que hoje em dia quase ninguém tem. E o resultado desse método foi tão absurdo que eu decidi copiar as principais ações do Barsi. E eu vou te mostrar o resultado nesse vídeo. E olha, os números eles foram tão bizarros que eu tive que refazer a planilha 3 vezes para ter certeza de que eu não tinha errado nada. Antes de eu te mostrar o resultado das principais ações da carteira do Barsi, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdo sobre dividendos e que você tem interesse em vídeos que agregam de verdade na sua vida. Eu dividi o vídeo de hoje em duas grandes partes principais. Primeiro, eu vou te contar quem é o Luiz Barsi de verdade, como ele construiu mais de 4 bilhões de reais na bolsa, qual é a filosofia dele, o método que ele usa para escolher empresas e por que ele tem ações na carteira há mais de 50 anos sem vender. E segundo, eu vou te mostrar o resultado de uma carteira de investimentos que tem as principais ações do Barsi. Quanto essa carteira rendeu contra o Ibovespa, contra o CDI e contra a inflação. E bom, para você entender quem é o Luiz Barsi de verdade e como ele conseguiu esse império de dividendos, preciso voltar um pouquinho no tempo para a zona leste de São Paulo em 1948. Aquele menino de 9 anos vendendo bala não era um menino qualquer. No próprio livro do Barsi, O Rei dos Dividendos, ele conta que mesmo aos 9 anos, ele já tinha uma intuição que ia definir o resto da vida dele. Ele percebia que algumas pessoas trabalhavam dia e noite e nunca saíam do lugar, e outras pareciam ter alguma coisa funcionando por elas enquanto elas dormiam. Ele não entendia o que era essa coisa, mas ele sabia que ela existia. E aos 14 anos, ele largou de vez a venda de bala e foi trabalhar como office boy. Ele levava café, entregava papel, fazia recado, mas a sorte dele foi ele ter sido office boy numa corretora. Mais especificamente, num lugar chamado Bolsa Oficial de Valores de São Paulo, que muito tempo depois viraria a B3, que a gente conhece hoje. E foi ali, dentro daquele ambiente, vendo os ricos comprarem e venderem ações o dia inteiro, que o Barsi entendeu o que era aquela coisa. Ele disse no livro com essas palavras: eu reparei que tinha um tipo de gente que vivia muito bem sem trabalhar todo dia. Eles tinham ações e essas ações pagavam dividendos para eles, mês após mês, sem que eles precisassem fazer nada. E naquele momento, o Barsi entendeu que ele precisava comprar ações para viver de dividendos. E em 1969, com 30 anos de idade, depois de mais de 20 anos juntando dinheiro, o Barsi finalmente conseguiu comprar a primeira ação da vida dele. E sabe qual ação que ele comprou? Banco do Brasil. A gente está em 2026, faz 57 anos que o Luiz Barsi é acionista do Banco do Brasil e pensa em tudo o que aconteceu no Brasil nesses 57 anos. Em 1969, a gente está no auge da ditadura militar. Depois veio a abertura democrática, o Sarney, o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Collor, o confisco da poupança, o impeachment do Collor, o Itamar, o Plano Real, o Fernando Henrique, 2 mandatos do Lula, Dilma, impeachment da Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, 3º mandato dele. A moeda mudou de nome várias vezes. O Cruzeiro virou Cruzado, o Cruzado virou Cruzado Novo, Cruzado Novo virou Cruzeiro Novo, Cruzeiro Novo virou Cruzeiro Real e finalmente o Cruzeiro Real virou Real. A inflação no Brasil chegou a passar de 80% ao mês no ano de 1990, mas o Barsi continuou comprando, segurando, sem vender, e hoje em 2026, a posição dele no Banco do Brasil, sozinha, vale centenas de milhões de reais. E todo o trimestre, sem ele fazer absolutamente nada, o Banco do Brasil pinga dezenas de milhões de reais de dividendos na conta dele. É a definição literal do que o Barsi chama de vaca leiteira. A filosofia dele é simples, tão simples que parece até estranho que funcione. O Barsi procura empresas que cumprem 3 critérios. Primeiro, a empresa precisa estar num setor que ele chama de perene. São aqueles setores que a gente sabe que dificilmente vão deixar de existir daqui a 50 anos, como os bancos, energia elétrica, água, saneamento, papel, commodities essenciais. São coisas que a humanidade vai continuar precisando. E ele
batizou esse princípio de investimento de BEST. É a sigla de Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecomunicações. O segundo critério é que a empresa precisa ter histórico longo de pagamentos de dividendos. Não basta pagar bem só um ano, tem que pagar bem todo ano. E o terceiro critério dele é que a empresa tem que estar barata. A gente gravou um Primocast onde a gente conversava, se eu não me engano foi em 2023, e ele me disse alguma coisa do tipo: Thiago, você sabe o que diferencia uma boa empresa de um bom investimento? É a única coisa que a gente pode controlar, que é o preço. E é por isso que eu sempre digo que não deve comprar apenas boas coisas, mas deve comprar bem as coisas. E como que ele faz isso? Simples, ele olha para os dividendos. Ele verifica quanto uma empresa pretende distribuir dividendos por ação. Digamos que uma empresa vai pagar no ano uns R$5 de dividendo por ação. Ele pega esse valor e ele simplesmente divide pelo dividend yield que ele espera receber. Vamos dizer que você, investidor, vai investir em ações do Banco do Brasil e você quer receber 7% de dividendos ao ano caindo na sua conta. O Banco do Brasil, no ano inteiro de 2025, pagou R$1,18 de dividendos para os acionistas. Ou seja, supondo que a mesma quantidade de dividendos que o Banco do Brasil pagou ano passado seja pago de novo para os acionistas, então você pegaria R$1,18 dividido por 7% e daria R$16,80. Esse seria então o preço teto dessa ação. Acima disso estaria caro, abaixo disso estaria barato. E obviamente, quanto mais dividendos o banco pagar, maior vai ficar o preço teto. Então, supondo que o Banco do Brasil pague R$2 de dividendos ao invés de R$1,18, isso daqui significaria que o novo preço teto do banco seria de R$28,57, 35% acima do que vale hoje. Foi essa estratégia que o Barsi usou para comprar Banco do Brasil em 69, Klabin nos anos 80, foi isso que ele fez com a Unipar lá em 2015, quando ninguém queria saber dessa empresa, e é com base nessa filosofia que existem hoje algumas ações que o Barsi tem há muitos anos na carteira, algumas há décadas, e foram exatamente essas ações que eu usei para fazer a carteira desse vídeo. Mas antes de eu te mostrar o resultado, eu preciso te dar alguns disclaimers e ser muito honesto com você, porque eu não quero que você assista esse vídeo e saia comprando as mesmas ações do Barsi, acreditando que você descobriu um atalho mágico para ficar rico. Primeiro ponto importante, a gente não sabe o percentual exato que cada uma dessas ações representa na carteira do Barsi. Essa informação ele não divulga publicamente. O que se sabe é que algumas dessas posições são gigantes. Banco do Brasil, Unipar e Klabin estão entre as maiores posições dele. E outras que eu vou mostrar aqui são um pouco menores. Só para fins didáticos, nesse vídeo, a gente pegou 6 ações do Barsi, que a gente sabe que estão há mais de uma década na carteira dele, e a gente colocou um peso igual para cada uma dessas empresas. Não é a alocação real do Barsi, é uma simplificação para você conseguir entender o poder de escolher boas empresas da mesma forma que o Barsi fez. Segundo ponto, essas 6 ações não são todas as ações que o Barsi tem na carteira. Ele investe em outras empresas além dessas. O que essas 6 têm em comum é que são algumas das ações mais antigas dele. São posições que ele construiu ao longo de muitos anos e que ele continua segurando. Terceiro ponto, esse backtest foi feito olhando a performance dos últimos 15 ou 16 anos, porque a gente sabe que o Barsi tem essas ações pelo menos a esse tempo. Então, agora, bora para os números. Premissas. Eu estou usando aqui o período do dia 4/1 de 2010 até 8/5 de 2026. São então 3.836 pregões, são 16,3 anos cobertos e cada ativo pesa 1/6 da carteira. Eu usei um capital hipotético de R$100, né? Então base 100. Coloquei os dividendos reinvestidos aqui. Quais são esses ativos? Banco do Brasil, CEMIG, Zae, Klabin, Taesa e Unipar. E aí eu comparei com os 3 benchmarks que eu comentei, né? São as ações, Bovespa, CDI e IPCA. A gente, sem rebalancear a carteira, R$100 teriam virado 1.394. Rebalanceamento é assim, ó, uma ação subiu demais, aí eu equiparo as duas, né? Então, sem fazer isso, eu teria 1.394. Um retorno de 1.294%, que daria 17,5% por ano de crescimento composto. Isso daqui teria rendido 5,25 vezes mais que o Ibovespa. Isso daqui é coisa muito alta. E 3 vezes o CDI, que já é alto e foi muito alto nos últimos períodos. Se eu fizesse uma carteira com rebalanceamento anual, então fechou o ano, eu equiparo todas essas ações, aí o rendimento teria sido uma loucura. Teria sido 2.008%, crescimento de 20,5% ao ano, quase 8 vezes o Ibovespa e quase 5 vezes o CDI. Então veja que enquanto o rendimento aqui rebalanceando foi 2.000%, o Ibovespa rendeu 165%. Enquanto a carteira do Barsi foi mais ou menos 2.008%, a inflação foi 148%. Então ele tem um rendimento muito alto acima da inflação. Se eu fosse pegar
pegar a performance de cada um dos ativos, o Unipar foi definitivamente o que teve o maior retorno, né? A gente tá falando de 3.400% de retorno. Um crescimento de 24% ao ano, isso aqui é colossal. 13 vezes o Ibovespa. Se eu pegar a Taesa, foi o segundo maior rendimento, deu 1.899%. E aí eu tenho os outros rendimentos um pouco menores, sendo o Banco do Brasil aquele que menos rendeu. Agora, esse rendimento vale dizer que é o seguinte, foi o que menos rendeu por causa do período recente do Banco do Brasil, que não desempenhou bem. Mas se fosse cortar para, assim, ano passado, esse número já teria sido completamente diferente, tá? O que a gente tem que tirar daqui, né? Alguns pontos principais. Mesmo na carteira pura de ações, o rebalanceamento retornou rendimentos maiores do que sem rebalancear. Então, se tem um portfólio diversificado e você ir rebalanceando ele com o tempo, te deu mais dinheiro do que comprar e pronto. Segundo ponto, sem rebalanceamento, rendeu 5,25 vezes o Ibovespa, como eu já disse, e o retorno anual foi muito forte. Foi um retorno de 11,4% ao ano. Mas com rebalanceamento anual, o retorno subiu para 13,99% acima da inflação. Então hoje, é meio que um consenso entre talvez alguns dos maiores investidores do Brasil, analistas, que um dos melhores investimentos disponíveis no Brasil, Tesouro IPCA. Você consegue investir IPCA mais 7, IPCA mais 8, e a gente não vê números como esses em cenários normais, são em cenários de crise, como o impeachment da Dilma e coisas assim. Parse não fez IPCA mais 7 ou 8, que já é bizarro, ele fez IPCA mais 11,14 ou IPCA mais 13,99, né? Realmente ele tem um resultado muito grande. Agora, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu quero mostrar a diferença do resultado das ações com dividendos e sem dividendos. Banco do Brasil, sem os dividendos, teria rendido 46%. Com os dividendos, 349%. CEMIG teria rendido 54%. Com os rendimentos, 720%. Unipar, por exemplo, teria rendido 744%. Com dividendos, 3.400%. O que isso daqui é importante? É importante porque imagina que você tem uma ação e ela tá R$10. Ela distribui R$1 em dividendo. Agora ela tá R$9 e você ganhou R$1 na sua conta. Se você olhar só para a ação, você pagou 10 e ela tá 9. Parece que tá perdendo. Mas não, você ganhou dividendo. Se essa ação daqui a pouco tá 12, você não pode falar, eu ganhei 20%. Não, você ganhou isso mais todos os dividendos que você deveria reinvestir na ação ou reinvestir em alguma outra coisa. Quando você olha pro gráfico, é bizarro. Sem dividendo, sua carteira cresce muito pouco. Com dividendo, sua carteira ela é desproporcionalmente maior. Daqui a importância de a gente monitorar, então, esse tipo de coisa. Eu tenho uma série de disclaimers aqui, notas técnicas, que eu nem vou passar por isso agora. Então, primo, presta atenção numa coisa. Esses números que você acabou de ver no Excel, eles parecem reais. Só que a parte mais importante dessa história não está só no retorno que essa carteira de ações e dividendos gerou nos últimos anos, mas em cima do que esse retorno foi construído. Porque, pensa comigo, essa carteira hipotética começou em janeiro de 2010. De lá para cá, o Brasil e o mundo viveram, possivelmente, um período mais turbulento das últimas décadas. Em 2013, milhões de brasileiros saíram para as ruas, o país inteiro pegou fogo politicamente. 2014, Lava Jato, maior operação anticorrupção da história do Brasil. Várias empresas gigantes da Bolsa foram atingidas em cheio. 2015 e 2016, o Brasil entrou na pior recessão da história. PIB caiu 2 anos seguidos, inflação explodiu, desemprego bateu recorde. Ainda em 2016, a Dilma sofreu impeachment. O país ficou um ano inteiro paralisado, com incerteza tomando conta da Bolsa. 2017, Wesley Day, numa única manhã, o Ibovespa caiu mais de 10%. 2018, uma eleição polarizada, né, como a gente nunca tinha visto antes. Bizarro. E antes disso, greve dos caminhoneiros, que paralisou o país por mais de 10 dias. Aí 2020, veio o que ninguém esperava. Pandemia. Maior crise sanitária em 100 anos. As bolsas do mundo inteiro despencando. E Ibovespa perdeu 40% em 30 dias. 2021, inflação voltou. Não qualquer inflação. Era 2 dígitos. A maior em quase 30 anos. Aí 2022, Rússia invadiu a Ucrânia. Preço da energia explodiu no mundo todo. Cadeias de suprimentos desmoronaram. E o Brasil teve uma eleição polarizada. 2023, Hamas atacou Israel. Outro conflito gigantesco no Oriente Médio. Em 2024, os juros americanos chegaram nos níveis mais altos das últimas 2 décadas, sufocando investimento na bolsa do mundo inteiro. Em 2025, o Donald Trump voltou para a Casa Branca, começou guerra comercial com o mundo inteiro, tarifas em cima de tarifas, e em 26 a gente vive talvez o ciclo mais incerto da história. Selic em patamares altíssimos, eleição aproximando, dívida pública crescendo, mundo se reorganizando geopoliticamente. Ainda assim, no meio de tudo isso, essa carteira do Barsi, que copiou 6 das principais ações que ele investe há mais de uma década, entregou mais de 2.000% de retorno, quase 8 vezes o Ibovespa, quase 5 vezes o CDI. E no meio de todo esse caos, essa carteira multiplicou de tamanho por mais de 20 vezes. E olha, eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando, Thiago, é simples então. Eu vou abrir minha conta em alguma corretora, vou comprar essas 6 ações e daqui a alguns anos eu tô rico. E aqui eu preciso ser muito honesto com você. Infelizmente, não funciona assim na nossa vida. Eu vou te explicar o porquê. O momento em que o Barsi comprou as ações do Banco do Brasil foi um momento completamente diferente do que você vai comprar. A ação tinha um preço diferente do que tem hoje.
Naquela época o Brasil era outro, o banco era outro, a economia era outra. A Unipar, uma das maiores posições dele hoje, ele construiu lá entre 2015 e 2016, quando a empresa estava num momento dificílimo. Ninguém queria saber dessa ação. Quem comprou Unipar naquele momento teve um retorno espetacular nos anos seguintes. Mas quem comprar Unipar agora, em 2026, em outros preços, vai ter um retorno completamente diferente. A Klabin, ele tem há mais de 30 anos. Então o que você precisa entender é que ter uma carteira como a do Barsi não é ter uma lista de ações, é ter um método de selecionar boas empresas, esperar o preço certo, investir com paciência e investir cada centavo de provento que pinga na sua conta. Você não pode copiar uma carteira, mas você pode aprender uma filosofia. Eu quero deixar com você 3 lições que sintetizam o que a gente viu no vídeo de hoje. Primeira lição, não é a empresa, é o tempo. O Barsi não acerta porque adivinha o futuro, ele acerta porque espera o futuro chegar. Ele investiu por mais de 50 anos com o Banco do Brasil, são mais de 30 anos sendo acionista com a Klabin. Então, se você tem um horizonte de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, infelizmente ações, dividendos não é para você. Você vai entrar no meio de uma janela ruim, vai ver o patrimônio cair 25% e vai vender no fundo. Segunda lição, dividendo não é mesada, é semente. 80% do retorno dessa carteira em 16 anos veio do reinvestimento dos proventos. A maioria das pessoas que investem em dividendos vê o saldo na conta e gasta, compra um tênis, paga uma conta, vai no restaurante e depois reclama que a estratégia não funciona. A estratégia sim funciona. Você que está sabotando ela. Então toda vez que cair dividendo na sua conta, no dia seguinte você reinveste. Ou compra mais da mesma ação que te pagou, ou compra outra ação da sua carteira que esteja mais descontada. Mas reinveste. E terceira lição, copiar não funciona. Aprender funciona. Cada uma das 6 ações desse backtest tem um preço de entrada, um momento de mercado e uma tese específica. O Barsi não acertou só porque ele comprou as ações certas. Ele acertou, ele tinha um método para avaliar quando entrar, quanto pagar por cada ação e quando aumentar a posição. E a aplicação prática é, ou você dedica anos da sua vida estudando sozinho, ou você economiza tempo e aprende com quem vive disso. Vou ficando por aqui, um grande abraço.